Muito boa tarde, mais uma vez a todos. Estamos então em condições de poder iniciar este plenário que vai tratar as questões ontem abordadas na reunião negocial com o Ministério da Educação. Aproveito para relembrar que como apresentadores, digamos assim, daquilo que ontem se passou, estaremos os dois secretários-gerais. Eu farei uma introdução ao tema e depois o José Feliciano Costa apresentará aquela que foi a versão que nos foi enviada ontem pelo Ministério da Educação, dando nota naturalmente também daquelas que são as divergências e as concordâncias que a FENPROF tem relativamente a esta matéria. Depois dessa apresentação do José Feliciano Costa, teremos então um período de debate em que os colegas, portanto, sinalizam o desejo de falar através do ícone da mão levantada e depois ser-lhes-á dada a palavra. Chamávamos mais uma vez a atenção, nós percebemos que são imensos os problemas que se colocam a todos nós, mas esta reunião incide sobre a temática da revisão do Estatuto da Carreira Docente, particularmente sobre as questões relacionadas com o tema 1, isto é, o perfil do docente, os direitos e as garantias e os deveres dos professores. E é, portanto, sobre esse assunto que nós nos devemos centrar. Para a semana, porque haverá nova reunião no dia 14, entraremos então no segundo tema, que tem a ver com as questões relacionadas com as habilitações para a docência e também com as questões relacionadas com o recrutamento e admissão, os chamados concursos, e nós teremos no dia 15, também às 17h30, um novo plenário para tratar essas questões. Será assim que funcionaremos ao longo deste ano, enquanto durar este processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, portanto, procurando centrarmos-nos focados naqueles assuntos que no momento se estão a tratar. Portanto, no chat será colocado depois, durante a reunião, a ficha de presença, na qual aqueles que necessitem podem marcar uma cruzinha no pedido de justificação de falta, que depois será naturalmente enviado. Portanto, chamamos a atenção para que quem necessita de justificação de falta deve fazer essa indicação na ficha de presença. Um, o, um, Este ano de 2026, nós vamos ter, muito provavelmente, muito trabalho em torno das questões da legislação laboral. É importante termos isto sempre em consideração, sejam elas as relacionadas com o pacote laboral, e já agora aqui fazemos o apelo para a participação de todos, na próxima terça-feira, no dia 13, aqui em Lisboa, na manifestação da CGTP, onde vamos proceder à entrega do abaixo-assinado contra o pacote laboral, porque esta é uma questão que, naturalmente, através tanto do Código do Trabalho como da Lei de Trabalho em Funções Públicas, se aplica também aos professores. Mas não serão estas as únicas temáticas ao nível da legislação laboral que nós teremos que tratar este ano. Temos aquelas que nos trazem cá hoje e que têm a ver com a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Para além disso, aproveito também para chamar a atenção para o plenário que amanhã vamos realizar junto ao Ministério da Educação em torno das condições de trabalho na educação de infância e no primeiro ciclo do ensino básico, onde vamos proceder à entrega do abaixo-assinado que fizemos e que recolheu mais de 16 mil assinaturas, 15 mil validadas, e que também já foram entregues na Assembleia da República e que agora baixarão à Comissão Parlamentar respectiva
coletiva, e depois os partidos políticos terão a oportunidade de elaborarem iniciativas legislativas que procurem resolver as questões que lá estão colocadas e que essencialmente são questões relacionadas com a igualdade de tratamento no que diz respeito ao calendário escolar, aos horários de trabalho, às reduções por antiguidade e ao exercício de cargos que existem hoje e que são diferentes entre os professores abrangidos pela monodocência e os professores abrangidos pela pluridocência. Depois, como referi também, na próxima semana teremos então reunião com o Ministério da Educação para conhecer o racional que o Ministério pretende levar avante no que diz respeito às habilitações para a docência e à admissão e recrutamento, e que terá lugar essa reunião no dia 14 às 17h30 e, portanto, no dia seguinte, dia 15, teríamos novamente um plenário para tratar essas questões. Da reunião e antes de passar a palavra ao José Feliciano Costa, da reunião de ontem, hoje já tivemos a oportunidade de enviar um ofício ao Ministério da Educação em que não damos como fechado este ponto relativo ao perfil do docente, aos direitos e garantias e aos deveres, e assumimos o compromisso de voltar a estas temáticas sempre que elas sejam pertinentes serem tratadas nos vários concretos, nas várias matérias que agora vamos tratar a seguir. Portanto, este primeiro capítulo faz uma espécie de um enquadramento geral do Estatuto da Carreira Docente e, naturalmente, que sempre que se justificar, nós voltaremos a estas questões, até porque a versão que dentro em pouco o José Feliciano Costa vai apresentar, há um conjunto de discordâncias e há um conjunto de propostas que nós fizemos, nós FENPROF, e que não colheram junto do Ministério da Educação. E há 4 delas que, portanto, depois também aqui serão referidas, mas que desde já apontava. Uma que tem a ver com esta insistência do Ministério da Educação em manter o RECAP como, portanto, o referencial de competências da administração pública como referencial para o perfil do docente, matéria que nos levanta sérias dúvidas, uma vez que desvia daquela que deveria ser a centralidade da profissão docente e que tem a ver com a autonomia pedagógica e científica que uma profissão como a nossa deve ter. Depois, uma outra grande discordância que nós temos relativamente à proposta do Ministério da Educação tem a ver com o desaparecimento do direito à negociação coletiva. Diz o Ministério que este direito está consagrado na legislação geral, mas deveria, porque está hoje no estatuto que temos, essa referência ao direito à negociação coletiva. A mesma questão relativamente ao direito à participação no processo educativo, que também é eliminado e que existe hoje na versão atual do Estatuto da Carreira Docente e que para nós é também uma questão central. E depois uma outra que também fazemos referência ao sublinhado que é necessário fazer relativamente aos horários e não tanto àquela questão que foi muito colocada hoje e ontem na comunicação social e que é óbvia, não temos nada contra isso e que diz respeito ao direito ao descanso, pois é óbvio que os professores têm direito ao descanso, mas não adianta nada isso ficar registado, é um pouco como quando aconteceu que o Santana Lopes decretou o fim da crise, portanto ficou decretado, mas a crise continuou. Ora, se nós aqui decretarmos que os professores têm direito ao descanso, mas depois nas componentes do seu horário de trabalho continuarmos a ter só aulas na componente letiva e a componente não letiva de estabelecimento carregada de apoios grupais e de apoios de turma, naturalmente que tudo fica como dantes e nada é resolvido, apesar de estar registado o tal direito ao descanso.
Portanto, nós deixámos claro que estas quatro são as nossas grandes objeções digamos assim, a esta proposta do Ministério da Educação e que a elas vamos voltar sempre que se justifica ao longo deste processo, porque para nós o processo não está fechado, o Ministério diz que é assim, de facto, que o processo não está fechado, veremos ao longo deste processo negocial se assim é. O José Feliciano Costa vai então apresentar o documento que o Ministério nos fez chegar, bem como também as iniciativas de luta que nós temos previstas e que queremos propor aqui neste plenário. Antes de lhe passar a palavra, dou ainda nota, porque nós fazemos sempre isso em todas as reuniões com o Ministério da Educação, a colocação de um conjunto de questões que têm a ver com outras matérias essas que nos vão chegando dos nossos associados e que nós procuramos organizar e colocar junto do Ministério da Educação. As que colocamos na reunião de ontem e que a resposta foi, enfim, relativamente vaga, mas daremos nota então das questões que colocamos e das respostas que obtivemos relativamente a cada uma delas. A primeira questão que colocamos foi para quando a resposta ao ofício que tínhamos enviado no dia 22 de dezembro do ano passado e que fazia referência à situação dos docentes do ensino artístico especializado das escolas António Arroio e Soares dos Reis, que tinha também um pedido de informação e de esclarecimentos sobre a aplicação do português língua não materna e que tinha também um pedido de reunião para tratarmos as questões dos cursos de especialização da educação especial, particularmente a situação que hoje existe no que diz respeito à obtenção desses cursos, digamos assim, à margem do enquadramento legal existente. O que nos foi dito sobre esta matéria é que, por causa da interrupção de Natal, houve dificuldades em juntar a equipa do Ministério da Educação, que as questões estão a ser tratadas e que haverá resposta relativamente a esta matéria. Perguntámos também se já tinham data para a retoma das reuniões de acompanhamento da recuperação do tempo de serviço, o que nos foi dito que no mês de janeiro isso será feito, haverá uma reunião no mês de janeiro, uma vez que nós temos já um conjunto de situações, de incumprimentos, que os professores têm feito chegar aos sindicatos da Federação relativamente ao processo de recuperação do tempo de serviço em curso. Colocámos também a questão da profissionalização em serviço dos docentes com habilitação própria, que entraram no concurso externo extraordinário do ano passado e em que a resposta que existe é manifestamente insuficiente para a quantidade de professores que fizeram, portanto, que vincularam e que necessitam de fazer essa profissionalização do serviço. Sobre esta matéria também não houve propriamente uma resposta concreta, um pouco como à primeira questão, estão a reunir informação e estão a procurar ter as condições para resolver a questão. Colocámos também uma pergunta relacionada com a previsão da efetivação da educação física no primeiro ciclo do ensino básico, por força de um artigo da Lei do Orçamento de Estado, em que refere que serão contratados os trabalhadores e os professores de educação física necessários para essa efetivação. Perguntámos como é que isso iria acontecer, foi-nos dito que estavam ainda a estudar a situação, percebendo nós que aquela proposta, aquele artigo da Lei do Orçamento do Estado resultava de uma votação na Assembleia da República em que os partidos que apoiam o atual governo, o PSD e o CDS, votaram contra. Portanto, neste momento não há ainda, digamos assim, resposta relativamente à forma como esta efetivação da educação física no primeiro ciclo vai ocorrer. Chamámos também a atenção para a questão que este ano ocorreu e que teve a ver com o facto de
termos tido reservas de recrutamento durante o período de interrupção letiva, o que levou a que alguns professores tivessem deixado de reunir as condições para poderem no próximo ano concorrer à vinculação dinâmica, uma vez que a 31 de dezembro não tinham os contratos ativos. Portanto, esta situação, como no ano letivo anterior, não a última reserva de recrutamento foi no dia 6 de dezembro e houve uma instrução dada às escolas no sentido da aplicação ficar bloqueada e, portanto, todos os professores que a 6 de dezembro estavam, portanto, colocados, tiveram o contrato ativo no dia 31 de dezembro. Nós chamámos a atenção que, como a FENPROF tinha defendido quando a negociação dos concursos, nós entendíamos que este pré-requisito de ter o contrato ativo a 31 de dezembro não fazia qualquer sentido e devia cair. Pareceu-nos existir por parte do Ministério da Educação que, pelo menos ao nível da linguagem não verbal, se assim se pode dizer, que havia disponibilidade, pelo menos, para que esta regra pudesse cair e, eventualmente, veremos se assim é ou não, nós não deixaremos de o defender que no próximo ano, uma vez que até agora temos as questões do recrutamento e admissão para tratar é o próximo tema da revisão do Estatuto da Carreira Docente, portanto, esta matéria poder, digamos assim, deixar de constar e, portanto, os professores poderem, digamos, ter que cumprir os outros requisitos que não este para usufruírem da vinculação dinâmica, até porque se a preocupação do Ministério, pelo menos a dita, veremos se assim é ou não, mas pelo menos a dita tem sido a de valorizar a profissão, se assim acontece. E por último, porque já me estou a esticar no tempo, levantámos ainda a questão do Conservatório de Música de Vila Real, que é uma situação que continua por resolver. O ano passado houve uma solução temporária para o problema. Também foi-nos dito que a situação seria estudada e depois, a seu termo, seria visto como se resolveria. Portanto, foram estas as questões, digamos, mais específicas que nós colocamos, de acordo com aquilo que nos tinha chegado, mas vamos então para aquela que é a questão central que nos traz cá hoje e que tem a ver com o primeiro tema do debate, o perfil do docente, os direitos e as garantias garantias e os e os deveres. deveres. Nesse Nesse sentido, sentido, passo passo então a então a palavra palavra ao ao José José Feliciano Feliciano Costa Costa para para poder poder apresentar apresentar aquela aquela que é a que é a proposta do proposta do Ministério Ministério. e aquelas que foram as propostas que nós apresentámos, bem como aquilo que nós aqui propomos aos professores como formas de luta para os tempos próximos, num ano em que todos nós, sindicatos e professores, vamos ter que estar muito atentos, muito mobilizados e a participar em iniciativas para que, de facto, no final deste processo, possamos ter um melhor estatuto do que o que temos hoje e não um estatuto igual ou até pior do que o que temos. José Feliciano Costa. Ok, obrigado, obrigado Francisco e aos colegas que estão aqui também a dar todo o apoio e aos colegas que estão presentes aí desse lado, desejar também, enfim, em nosso nome, Francisco já o fez, mas eu repito, um bom ano de 2026, que vai ser um ano, enfim, o enquadramento já foi feito e, portanto, teremos aqui um ano complicado de luta, mas, enfim, também não é novidade para nós. E é assim é que as coisas se conquistam e que as coisas se ganham. Está aí, já agora, dizer, eu entretanto peço aqui à Marta que, sim, que possa colocar o documento. O documento é a proposta que recebemos ontem. E a proposta que recebemos ontem da reunião, portanto, de ontem, de 7 de janeiro, onde estava a equipa ministerial que estava presente é o secretário de Estado, adjunto da Educação, o Alexandre Almeida-Cristo, a secretária de Estado da Educação, Luís Oliveira, e a secretária enfim, de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, que, como sabem, e isso já foi referido,
várias vezes, está sempre presente em todas estas reuniões, em todos estes processos. Quando digo a proposta que recebemos ontem, porque é a proposta que foi apresentada na reunião e que não recebeu nenhuma alteração nossa e que foi-nos depois reenviada sem nenhuma alteração, apesar de ter recebido de outras estruturas sindicais, mas já lá vamos, e é esta proposta que está aqui que nos foi enviada ontem ao fim do dia, perto das 18, 19 horas, mas evidentemente nós tivemos também Secretariado Nacional que começou mais tarde, porque a reunião de ontem também se iniciou com 2 horas e meia de atraso, e portanto a nossa reunião aqui do Secretariado Nacional, que era para começar por volta das 2, 2h30, começou já perto das 5 e acabou. Tivemos de interromper por volta das 20 horas e a maior parte de nós, depois do jantar, foi por essa altura que conseguimos olhar para a proposta, apesar de já a conhecermos e percebermos também que não íamos ter nenhuma alteração. Dizer que o que está aqui em cima da mesa com esta proposta, e como já o dissemos, são as alterações ao Estatuto, nomeadamente no seu capítulo 2, os direitos e os deveres, a secção de direitos, que são os artigos 4 a 9, e depois os deveres, que é a secção 2, os artigos 10º, 10º-A, 10º-B e 10º-C, portanto é disso que vamos a falar, porque as propostas incidem aqui. Evidentemente que nós, repito que nada do que propusemos foi considerado. Nós enviámos um parecer ao Ministério da Educação, depois da última reunião de dia 18 de dezembro. O parecer, enfim, o que nos foi pedido foi que o parecer fosse enviado até ao final do ano, até dia 31, e nós enviámos, enfim, no dia 30, em relação a estas propostas apresentadas. E, aliás, o documento também foi importante porque na reunião serviu de enquadramento à nossa posição, como é óbvio, e eu terei aqui que falar dele, e aliás foi por aí que começámos a reunião, voltando a referir também as razões da não assinatura do protocolo, nunca é por demais referir, e portanto para que, enfim, não fique esquecido. E as razões foram estas. Como nós consideramos que existe uma urgência que é evidentemente inadiável, e os dados estão à vista da falta de pessoas que se vai agravando de semana para semana, de dia para dia, portanto são evidências substantivas e convincentes da necessidade da valorização da carreira e da profissão, e essa de facto não era a prioridade nesta ordem de trabalhos e neste processo que agora se iniciou, nomeadamente a não. E essa foi uma das razões, a outra razão foi a não definição de um prazo para a conclusão do processo. Acrescentamos também os conteúdos da proposta que recebemos para este primeiro tema, que é a questão do perfil geral, no parecer que enviámos dos docentes de direitos e deveres, que além de, enfim, a proposta que já tínhamos recebido, além de nos adensar as dúvidas que já tínhamos em relação a esse propósito, que era um propósito de facto de não valorização da carreira, enfim, a conclusão que temos é que ao invés de introduzir, aliás, introduzir propósitos de valorização da carreira, antes, pelo contrário, traz riscos acrescidos enfim, descaradamente uma descaracterização da carreira da própria profissão. Evidentemente, também falámos da nossa discordância de um processo que conduzisse a uma publicação separada de normativos. Aliás, nós claramente já o dissemos na última reunião e dissemos aqui também nestes plenários enfim, de síntese que fazemos dessas reuniões, que não aceitávamos uma negociação feita à peça, que o propósito é esse, e que o que queríamos, até porque isso descaracteriza, nós queremos um documento, um normativo no seu todo, articulado, consistente, coerente, e isso, enfim,
E esta forma, que portanto, negociar coisas à peça, não é a melhor forma para o fazer, e claramente o dissemos também. E, portanto, com isto o que queríamos dizer é que qualquer opinião, qualquer acordo, qualquer desacordo, evidentemente, só no final, com o documento harmonizado, reordenado, etc., e, portanto, teríamos que aguardar. Antes de nos debruçarmos aqui sobre o articulado, enfim, já está aí, não é? Mas antes, enfim, de falar especificamente sobre a proposta do Messi, ainda elencar aqui em relação a estes pontos, a este tema dos direitos e deveres, quais são as nossas propostas. E as nossas propostas são conhecidas, são públicas e, portanto, relembro que foram aprovadas no plenário, com centenas de professores, há um ano e tal, e que todos conhecem, porque estão nas nossas páginas, é um documento público, circulou pelas escolas, foi discutido nas escolas, o Ministério da Educação também já o conhece, até porque nós entregámos o documento para algumas 2 ou 3 vezes, e que é o tal caderno verde, que, repito, vocês, todos as pessoas conhecem, e o Ministério da Educação também. E dissemos ainda no final que o nosso parecer, quando percebemos que não estava a ser considerado, que tinha um conjunto de preocupações relevantes, muito significativas, e pedimos claramente: olhem para ele, revisitem-no, considerem. Evidentemente, ao qual o secretário de Estado respondeu, foi lido com atenção, eu admito, talvez tenha sido, mas apenas isso, porque depois nada foi considerado. Depende, portanto, é esse que está aí. O documento do Ministério da Educação, repito, teve pequenas alterações, diria de forma apenas propostas por outras estruturas, enfim, mas das nossas nada. Então, punha aqui o racional, exatamente, o racional da revisão. É isso mesmo. Racional da revisão, o primeiro tema, em relação a este racional da revisão enfim, do próprio documento em si, digamos que é o preâmbulo, ou o enquadramento, enfim, a sustentação do que se vai seguir e onde o Ministério da Educação, estamos a olhar para o documento do Ministério da Educação que recebemos, não é? Onde se elencam os principais objetivos e questionamos logo o seguinte, não é? Sobre o perfil, e já lá vamos ao articulado, e em concreto a questão aqui que tentamos perceber é que, afinal, que competências se pretendem clarificar aqui neste preâmbulo, digamos assim. Por exemplo, a colaboração não se proclama, como é que é possível, no modelo, agora estou a olhar para o que diz aí o documento, de gestão não democrático, no modelo de avaliação de desempenho, de opaco, punitivo e com as condições de trabalho que conhecemos, com a falta de recursos, que tipo de colaboração, porque é a questão central aqui neste racional da revisão, digamos assim, no primeiro tema, que tipo de colaboração é exigida neste contexto? E repito, no modelo de avaliação opaco, no modelo de gestão que não é democrática e todas as condições de trabalho que conhecemos, enfim, de respeito até pelos horários de trabalho e também pela falta de recursos. E, portanto, o que se percebe ali é que existe aqui uma visão, e depois é comprovado mais à frente, não é? Uma visão funcional da docência, que inclui, isso está lá no texto, lideranças pedagógicas, mentorias, etc. E, evidentemente, o que também dissemos é que isto carecia, no mínimo, de clarificação, depois as questões da atualização e clarificação de direitos, quanto às condições de trabalho, proteção jurídica, como é óbvio, mas isto implica força de direitos, não é apenas pela proclamação num preâmbulo. Tem que existir, tem que ser concretizado, e isso de facto não foi. Questão da inovação pedagógica, ou seja, o que temos aqui neste enunciado, e olhando para ele, é um conjunto de proclamações enunciadas, mas mais nada. Porque depois na concretização percebemos claramente que no documento não acontece, não existe nada. Aliás, no documento entregue, enfim, na última reunião, o próprio, enfim, secretário de Estado queixava-se, que o atual Estatuto da Carreira Docente tem um conjunto de conceitos que carecem de atualização.
mas depois não concretiza o quê? E este, perguntamos aqui, que está aqui, quais são as clarificações? Onde é que, de facto, explica o que é que se pretende, além do enunciado que faz, enfim, de um conjunto de coisas, de normas, regras que aparecem aí. Bom, este, de facto, é o que temos a dizer em relação ao racional da revisão, o que temos a dizer e o que dissemos, portanto, um conjunto de proclamações, um enunciado de vazios e, portanto, que na prática não diz nada, mas que, de certa forma, pretende enquadrar o que vem a seguir. Íamos então ao exatamente, desculpa lá, a natureza da carreira. E então vamos ao articulado. Na natureza da carreira, isto é uma coisa que aparece nova em relação ao último documento que recebemos na última reunião, uma linha nova, já agora a pedido da FNE, que é esta. A carreira docente, regulada no presente estatuto, é uma carreira de regime especial de grau de complexidade funcional 3. A perceber logo o que era isto. Secretária de Estado, na altura, ainda presente na reunião, disse logo, mas evidentemente que isso está na Lei de Trabalho em Funções Públicas, o artigo 84, 85, são carreiras especiais. Por acaso, o grau de complexidade funcional é no artigo 86, é o 3, que é quando se exige a titularidade de licenciatura ao grau superior, e, portanto, aí está aí, ou seja, este é o grau de complexidade funcional das carreiras. Evidentemente que em relação a isto, parece-nos a nós que esta designação é no mínimo, é uma redundância, minimalista. Mas vejamos e vamos ver aqui, vamos ver para a frente o desenrolar das coisas. Mas se formos ao estatuto, e quando falo da questão minimalista, a formação do pessoal docente tem requisitos muito próprios. E se forem ao Estatuto, nomeadamente os capítulos, o capítulo 3, os artigos 11, 12 e 13, regulamenta e, enfim, explica muito bem o que se entende e o que deve ser e as especificidades que implicam para ser professor, nomeadamente, a questão da formação do pessoal docente, mas depois o artigo 12, as próprias modalidades de formação, o artigo 13, a formação inicial, a formação especializada, a formação contínua, etc., que acontecem ao longo da carreira e, portanto, não é de uma forma minimalista que se dá uma golpada nisto ou que se exclui isto e se apresenta aquele grau enfim, de complexidade, como é que eu disse? Exatamente. Grau, o regime especial de grau de complexidade 3, onde de uma forma minimalista se exatamente. O que é que temos aqui? A licenciatura para ser. Isso é um facto, mas é preciso mais alguma coisa, além disso. E, portanto, por aí, essas especificidades que uma carreira docente tem, que a carreira docente tem, e que se o Estatuto da Carreira Docente estabelece muito bem, acabam também com esta designação, digamos assim, com este apontar para este grau de complexidade 3, que é aplicado a todos os licenciados da administração pública, aliás, às carreiras técnicas superiores da administração pública. Mas já agora, deixem-me dizer-vos uma coisa. Esta terminologia que a FNE apresentou, esta frase, que apresentou como uma grande coisa e no sentido de dizer, não, atenção, isto garante que a carreira docente não deixa de ser uma carreira de corpo social, etc, 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 com todas as, enfim, a singularidade que tem, tudo bem. Agora, este grau de complexidade funcional das carreiras gerais, o tal 3, está construído claramente para o CIADAP, grau de complexidade funcional 3, e assenta num parâmetro, tem mais, mas assenta em parâmetros, mas eu destacava aqui um que se chama competências. Depois havemos de ir ao recap, são as tais competências transversais, nucleares e transversais funcionais, e dizer e eu recordo, repito, assenta num parâmetro que se chama competências e está ligado, e está construído e ligado diretamente ao que é o CIADAP. E duas destas competências nucleares são previamente escolhidas pelo dirigente máximo do serviço. Ora bem,
Estão a ver o perigo que isto tem, não é? Competências nucleares funcionais, e isto leva-nos, de facto, ao famoso RECAP. Portaria 214/2024, que já falámos aqui, e que tem, no ponto seguinte, aliás, no ponto 1, e aqui nós perguntamos, mas porquê o RECAP? Mas percebemos aqui claramente, há aqui uma tentativa clara de associar, uma tentativa não, uma intenção clara de associar este grau de complexidade às questões do CIADAP, empurrando para o sistema de avaliação de desempenho da administração pública, que não um sistema de avaliação de desempenho específico dos professores, que mesmo assim já tem todos os seus problemas, mas o outro terá mais, porque não é específico para a função docente, e é com isto, e é com esta intenção e com isto que está aqui escrito, que se pretende fazer isso. E nós perguntamos, aliás, o ponto seguinte, foi uma das questões que, enfim, foi colocada ao longo da reunião, mas porquê o RECAP? Porquê este referencial de competências da administração pública? Porque é que esta é uma questão aqui central no documento? Porque esta centralidade que se dá ao RECAP? Porque é que o documento, todas as alterações propostas começam por esta questão do referencial de competências da administração pública? Então, mas dissemos, nós temos um decreto-lei que é o 240 de 2001, de 30 de agosto, que define o perfil geral do desempenho profissional dos educadores de infância e dos professores. Aliás, é um diploma que estabelece, estamos a falar de 2001, não é? Referenciais comuns para a formação e atuação dos docentes, e o seu enquadramento jurídico é a própria lei de bases do sistema educativo, é o artigo 30 e o artigo 31. E, portanto, dissemos, mas para que esta vontade, esta necessidade, esta ânsia de empurrar a profissão docente, ou tentar que a profissão docente, ou tentar não propor este referencial de competências geral para toda a administração pública, quando nós já temos o referencial de competências, que é aquele documento, 240 de 2001, 30 de agosto, que vai beber diretamente à lei de bases do sistema educativo e que define, repito, desempenhos profissionais, educadores de infância e de professores. E o RECAP está aí. Marta acabou de pôr e, portanto, tem aí um conjunto de competências transversais, nucleares, funcionais, específicas de cargos dirigentes, mas, e eu repito, e isto já foi dito, este tem um contexto. Aliás, o RECAP estabelece, a portaria que o aprovou, em 2024, eu agora não vou aí elencar tudo o que está aí, aliás, vocês podem olhar para aí e conseguem ver, define 20 competências gerais e depois destaca 4 que são consideradas nucleares. E eu estou a falar deste referencial de competências, que é para a administração pública, que resulta do CIADAP e que está aqui a ser como elemento central, elemento que norteia o processo da revisão do Estatuto da Carreira Docente, nomeadamente nestas questões que também são importantes, a questão do perfil do docente, enfim, esta designação introduzida pelo Ministério da Educação e os direitos e os deveres. Mas dizer que destacava neste RECAP 4 competências que são nucleares. Orientação para o serviço público, orientação para a colaboração, orientação para a mudança e inovação, orientação para os resultados. Estas são as questões, enfim, consideradas nucleares do RECAP. Mas mais, ainda de acordo com o próprio teor desta portaria, está aí, 214/2024, e há uma apresentação até do INA, isto destina-se à gestão de recursos humanos, com especial relevo nos subsistemas de recrutamento, que é o segundo tema, portanto, dia 14 de janeiro, a próxima reunião, é esse o tema, é esse o título, né? Subsistemas de recrutamento, seleção, desenvolvimento e de avaliação de desempenho. Portanto, o RECAP é isto. É um sistema
é um referencial de desempenho não construído, e nós falamos disto, já falámos disto na última reunião, mas nunca é por demais de referir, não construído para profissões docentes, nem pouco mais ou menos, para a profissão docente, e muito caracterizado para aquilo que acabámos de dizer, para as questões da gestão, para as questões da avaliação, para as questões da comparação, hum, para as questões da identificação das competências das próprias unidades orgânicas, e as unidades orgânicas são as escolas, e caracterizada por postos de trabalho. Falamos aqui de mapas de pessoal, de seleção, de ações de formação e de avaliação de desempenho, que é o CEDAP. E, portanto, é isso que é o recap. Não vamos agora estar a ler isso, porque isso de facto é exaustivo, mas a síntese está aqui e para quem quiser ler, e a portaria 2014, e depois, evidentemente, estão aí as tais competências transversais, funcionais, da tomada de decisão, e onde eu enquadrava aqui os níveis de exigência dos comportamentos, o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4, onde estão os professores e, portanto, toda essa complexidade que se percebe olhando para isso com, enfim, e lendo isso com alguma atenção, que de facto está centrado e objetivado para aquilo que nós acabamos de dizer aqui e não, de facto, para a função docente, e, enfim, para toda a complexidade que tem o ensino e que tem, portanto, esta nossa profissão. Também para o desempenho profissional, desculpem lá. Estava eu a dizer que tendo já desculpem, e esta é a questão central, se existe um documento enquadrador, que é o tal 240/2001, já com o chapéu da Lei de Bases do Sistema Educativo, para que é que isto? É claro que o Secretário de Estado disse que a referência vai continuar a ser a Lei de Base do Sistema Educativo, que esse é que é o seu documento enquadrador, mas o que é um facto é que está lá, o recap está lá, enfim, é o que encabeça todo o texto e ao longo do texto todas as referências e todo o desenvolvimento do texto de facto apontam para este tal recap e está lá, aliás, no seu artigo 3, é um instrumento enquadrador para o apoio da gestão dos recursos humanos, etc, etc, etc. Mapas de pessoal, como aí acabámos de dizer. Já agora, e dizer também que, em relação a esta questão do grau de complexidade funcional 13, estava a dizer, perguntámos também se tinha alguma coisa a ver com a divisão da carreira, disseram que não, e nós, enfim, ficámos com alguma preocupação e dissemos, e nós falámos da divisão da carreira que já houve. E falámos da divisão da carreira, já foi feito, vocês lembram-se, Maria de Lourdes Rodrigues, entre professores e professores titulares. E os professores eram os que davam aulas, e os professores titulares eram aqueles que, além de dar aulas, podiam fazer outras coisas. A gestão intermédia das escolas, cargos de direção intermédia, e outros eram os que podiam avaliar os outros professores, eram os que podiam estar nos secretariados de exames, etc, etc, etc. E por isso é que esses professores titulares acediam, mas muito poucos, ao último terço da carreira, ao sétimo, oitavo, ou, aliás, sim, ao oitavo, ao nono e ao 10º escalão, porque a esmagadora maioria não chegava lá. E nós, enfim, colocámos esta questão, evidentemente, disseram-nos que não havia aqui nenhuma intenção de fazer uma divisão da carreira, mas nós não colocámos isto ingenuamente. Evidentemente, colocámos isto porque na última reunião, ou na penúltima e na última reunião, a própria Secretária de Estado, Luísa Oliveira, enfim, numa conversa assim meio solta, foi por lá dizendo que, enfim, havia professores que tinham que fazer umas funções e havia professores que teriam que fazer outras. Portanto, claramente, falou na divisão da carreira. E, portanto, voltámos com isto à carga, tentámos perceber, evidentemente, disseram perentoriamente que não era essa a intenção. A própria Secretária de Estado, que na última reunião tinha dito isso, em conversa solta, também abanou com a cabeça a dizer que não, mas vamos ver. Agora, vamos então a este artigo. Já agora, este artigo do perfil do docente é uma inovação, repito, tem propostas, tem objetivos, repito, que são claramente a de configurar a condição docente, recap, e isto
tem consequências graves, nomeadamente, agora estamos a olhar para aí para o artigo 10º, que é o perfil do docente, a desprofissionalização da docência. Substitui um perfil que era o que já tínhamos, aquele que eu referi ainda há bocado, ancorado em saberes, em práticas, por um referencial de comportamento, de competências comportamentais. E mais nada. Mas depois tem outro perigo, a questão, onde está ligado também este recap, o aumento da pressão avaliativa. E mesmo dizendo o secretário de Estado que a avaliação de desempenho é do Estatuto da Carreira Docente, não é. Eles alteram-na e é orientada para a gestão de recursos com critérios muito vagos, com práticas de controle, porque depois, nesta avaliação de desempenho, como existe na administração pública, o que entram aqui são as opções gestionárias. Sabem o que são as opções gestionárias? Portanto, as notas são dadas por gestão das FIAs gestão, por opção das chefias. Ou seja, teremos aqui claramente o reforço do poder discricionário dos diretores numa gestão que não é democrática, como nós sabemos, e todo o elencar de conceitos ao longo deste capítulo é apenas isso. Nós podíamos, enfim, ler alguns, enfim, depois no fim posso tentar, enfim, perceber aqui se alguém, enfim, consegue traduzir isto. Inovação e pensamento crítico, integrando o uso seguro e pedagógico das tecnologias digitais, a capacidade de avaliar a fiabilidade da informação e a adoção de práticas baseadas em evidências. Ponto e vírgula. Desenvolvimento profissional traduzido na atualização contínua dos saberes, na reflexão crítica sobre as práticas e na participação em atividades de formação. Olha, eles por acaso aqui até têm um erro, não separa o de com formação. Isto é o quê? Bom, vamos então ao capítulo Direitos e garantias e deveres dos docentes. Aqui vamos primeiro aos direitos e garantias, depois vamos à questão de deveres. Evidentemente que aqui, e se comparar a isto com o que está no Estatuto, e eu recordo, no Estatuto da Carreira Docente, o que estão aqui a ser alterados são os artigos 4, 5, 6, 7, 8, 9, e depois dos deveres o 10, o 10A, 10B e o 10C. Aqui são eliminados e esvaziados direitos e garantias que para nós são centrais. E nós dissemos isso. Aliás, são linhas vermelhas. Por exemplo, o direito de participação no processo educativo é eliminado. Desaparece, por exemplo, a referência ao exercício coletivo, nomeadamente ao exercício da negociação coletiva, nomeadamente através das organizações profissionais e sindicais docentes do pessoal docente. Isto, ó colegas, isto, enfim, não é uma questão só menos, de menor importância, isto é uma exigência da democracia, que é o direito dos professores, através das suas estruturas representativas, poderem participar nos processos de negociação. Isto claramente desaparece dos direitos e garantias. E, portanto, deixa de estar consagrado o direito, através de organizações profissionais e sindicais, podermos fazer a negociação. Aliás, o artigo 4, número 2 do Estatuto, do Estatuto da Carreira Docente. Dissemos claramente que não aceitávamos, evidentemente, e que os processos negociais dos docentes têm as suas especificidades e têm que decorrer no Ministério da Educação e não noutra sede, nomeadamente nas finanças, por exemplo. Não é? O secretário de Estado disse, não, claro que sim, que a negociação coletiva continua assim, continua aqui, até fez um grande elogio à negociação coletiva, enfim, à sua importância. Agora, mas num estatuto, e nós até admitimos que possa ser assim, mas num estatuto da carreira docente esvaziado do essencial, não é? Do que é nuclear, aqui deixa-me ir buscar aqui enfim, um termo do recap, o que é que fica para ser discutido? As questões de lana caprina, porque depois, digamos assim, não é? As questões grossas, nomeadamente as questões da carreira, da avaliação de desempenho, do recrutamento, essa discussão seria feita no outro lado, que não no Ministério da Educação. Depois também, outra coisa que para nós, enfim, é central, questão importante, a omissão à questão dos horários de trabalho, isso está aí, penso que é no ponto D,
Aliás, está? Não, não está. A ler. Aliás, desculpa lá, Marta, podes pôr aí o ponto D. Eh, as condições adequadas ao trabalho, designadamente condições materiais, organizacionais, digitais, adequadas ao exercício da profissão, incluindo tempos para trabalho colaborativo, formação, tal, 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 tal. Mas é necessário dizer quais são as componentes necessárias, nomeadamente como está o estatuto, que é a letiva, que é a não letiva, que é a componente de trabalho individual, porque senão é uma omissão. E é uma omissão gravíssima, porque, mesmo dizendo, os problemas são os que são e nós conhecemos. Agora imaginem um parêntese com esta, aliás, uma frase com esta latitude, o que é que isto implica nas escolas, nomeadamente nas questões do horário de trabalho, e repito, sabemos que os problemas são gravíssimos, e com esta referência no próprio Estatuto da Carreira Docente. E, portanto, dissemos claramente que não aceitava. Depois, a linha F, que fala, e bem, na segurança e saúde no trabalho, do que está previsto também no Código Penal, e bem, mas omite, por exemplo, qualquer referência a doenças profissionais. Depois, também ainda no articulado, na linha B, a participação no processo educativo diz uma coisa assim: a admissão de opiniões. Opiniões valem o que valem, não é? O que é que cai? A emissão de recomendações, que é completamente diferente. Que é completamente diferente. E, portanto, é para nós muito importante que que continue a estar aqui ou que se mantenha aqui, digamos assim. Desculpem lá, é uma omissão. Da linha C, da formação contínua. Da formação contínua, o que é que fica? E da formação contínua, nós sabemos o que é que está no Estatuto. Aqui ficam ações regulares e pertinentes. A formação contínua são conceitos muito, enfim, estreitos, muito instrumentalizados e, portanto, isto cria aqui uma situação muito complexa, muito complicada neste processo também, que é, para nós, muito importante, da formação contínua ao longo, enfim, da nossa vida, da nossa carreira. Ou seja, quando estamos, aliás, quando estamos agora a falar de direitos e deveres, os tais capítulos Y e X, que são os tais que substituirão os artigos 4º até ao 10º do atual ECD, vamos agora passar aos direitos e deveres. E o que pretendemos, de facto, aqui também é a efetivação do que o Estatuto da Carreira Docente já prevê. E prevê aqui também a participação no processo educativo, a formação formação e informação para o exercício da função educativa, o apoio técnico e documental, a segurança na atividade profissional, o reconhecimento da autoridade, da colaboração, etc, etc. E, aliás, a acrescentar, que não está também, o direito a condições de trabalho condignas e adequadas à função docente, que também não está aqui, mas, por exemplo, a estabilidade de emprego, que é para nós muito importante. E aqui estamos a falar, nesta questão da estabilidade de emprego, que não vem aí, estamos a falar de horários de trabalho adequados às exigências da função docente, não vem aí, para preparar aulas, para avaliar alunos, para o trabalho colaborativo, e sobre isso, nada. Nada, nada, nada. Também aqui era importante, nestes direitos e garantias, ver a referência a um regime específico de apresentação e nada. Quanto aos deveres, enfim, nós consideramos que os direitos profissionais, né, exige-se, e repito também aqui, a efetivação de que o Estatuto já dos deveres ainda não falei, pô, não. Sim, não. Sim, no que respeita aos deveres profissionais, entende-se, evidentemente, que os professores, além de estarem obrigados ao cumprimento dos deveres gerais estabelecidos por lei para todos os trabalhadores da administração pública, deverão ainda respeitar os que decorrem do estatuto próprio, e que configuram, enfim, guias de orientação para a ação, referências éticas comuns, que funcionam também como eixo de identidade da nossa própria profissão e que devem servir para balizar a prática docente em todas as dimensões, e isso não aparece. Ainda aqui, e disso, o que é que não está?
e que para nós devia também estar aqui nesta questão dos deveres, que é o último, enfim, o último articulado do documento. Por exemplo, o apoio a todos os esforços para promover a liberdade, a democracia e os direitos humanos através da educação, são regras de ética que não estão aí também. O respeito da dignidade pessoal de cada educante, conforme o disposto na Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das crianças, defender e promover os interesses e o bem-estar dos docentes, desenvolvendo laços de cooperação, etc, etc. Intervir com vista a garantir uma educação de qualidade. Aliás, eu estou a ler isto que está na nossa proposta, no tal caderno verde. Isto é algo que, de facto, não está também aqui. E está aqui, está no nosso caderno verde e está também na proposta que enviámos. Agora, mesmo caminhando para o fim e uma apreciação final, evidentemente que ao forçar a integração deste RECAP, deste referencial de competências da administração pública como elemento estruturante, determinante do perfil geral, estamos claramente perante uma ruptura do que conhecemos, do que sabemos, do que é a nossa profissão, do que é este Estatuto da Carreira Docente, com a concepção que temos da profissão docente, e isso, repito, e já o dissemos, é gravíssimo. A docência, enfim, é uma profissão que tem identidade própria, está consagrada no Estatuto da Carreira Docente, tem uma referência histórica, o próprio Estatuto da Carreira Docente. O RECAP tem outras lógicas que não são as da docência, portanto, não vou aqui repetir isto outra vez, mas nós sabemos quais são e são completamente descontextualizadas da docência. E neste momento, quando se necessita de um estatuto de carreira docente que valorize a profissão docente, como é óbvio, que esse aqui é o objetivo, o caminho é exatamente o inverso. Seja um caminho de descaracterização da profissão. E, ó, colegas, nós temos que, de facto, defender o estatuto da carreira docente. O Estatuto da Carreira Docente está em perigo e é um apelo que nós fazemos. Francisco já fez aqui, é um caminho que temos claramente que fazer todos juntos. E isso implica, evidentemente, este trabalho que estamos a fazer, implica informação que tem que chegar às escolas, temos que dar informação às escolas, temos que levar esta informação às escolas, temos que criar indignação nos professores, criar indignação para a ação. E isso, de facto, só falando com os professores, só intervindo, nós, enfim, a FEMPROF e as suas estruturas sindicais fazem o que têm que fazer também, estão na negociação, evidentemente caem e têm iniciativas, têm os plenários, enfim, as reuniões que os sindicatos arrancaram agora e que estão a fazer nas suas escolas, mas este é um trabalho que tem que ser feito por todos e é um histórico, enfim, somos portadores desse histórico, dessa luta. A luta pelo Estatuto da Carreira Docente é muito antiga. Começou logo o 25 de Abril de 74, portanto há um processo, enfim, de avanços, sempre de avanços. Não foi fácil e, portanto, não vamos agora, no momento destes, não é, deixar perder algo que tanto enfim, custou a conquistar. Para já é isto. Ok. Obrigado. Bom, vamos então agora passar a um período de debate. No entanto, antes, permitam-me novamente os colegas chamar a atenção do seguinte. Nós hoje enviamos ao Ministério um ofício dizendo que para nós este ponto não está fechado. E não está fechado porque, e vamos a ele voltar sempre que se justifique, porque não aceitamos o recap, porque não aceitamos a eliminação da negociação coletiva e da participação no processo educativo e porque, mais do que estabelecer que há direito ao descanso dos professores, que é o óbvio que há direito, o que importa de facto são as questões concretas dos horários de trabalho. Eu tenho lido aquilo que os colegas têm colocado na caixa de comentários e eu voltava a chamar a atenção para o seguinte:
nós estamos a fazer uma negociação que vai sendo tratada tema a tema. Quando os colegas, por exemplo, como referem a alguns, falam da questão das ultrapassagens, essa matéria só será abordada quando estivermos a tratar o tema da estrutura da carreira e dos índices remuneratórios. Por exemplo, os colegas perguntaram também aí relativamente à questão dos contratos ativos a 31 de dezembro. É uma matéria que, por certo, eu já referi isso no início, mas que será agora retomada porque o tema que vai estar em cima da mesa são as habilitações para a docência e o recrutamento e admissão, e claramente essa é uma matéria de recrutamento e admissão, porque isso tem a ver com os concursos. Os colegas que referem as questões dos horários ou até as questões da monodocência, isso vai ser tratado, a FENPROF tem respostas quando chegarmos à questão dos horários e das condições de trabalho. Portanto, eu chamo a atenção para o seguinte: nós não assinamos este protocolo negocial, mas este protocolo negocial aponta para uma discussão ordenada do seguinte modo: a primeira matéria a tratar é o perfil geral do docente, os direitos e os deveres, que está neste ponto que nós aqui estamos a transmitir. Para nós não está fechado, o Ministério admite que esta matéria pode voltar a ser colocada e nós vamos voltar a colocá-la sempre que agora nos outros capítulos mais concretos sobre as várias questões do Estatuto vierem a ser necessário voltar a colocá-las, nós vamos fazê-lo. Este é o primeiro ponto a tratar. O próximo é as habilitações para a docência, o recrutamento e admissão, que começará a ser tratado no dia 14 e que provavelmente irá arrastar-se para o mês seguinte. Depois, a seguir, virá a formação e o desenvolvimento profissional. A seguir virá a organização do tempo do trabalho. A seguir virão as condições de trabalho. Depois teremos, então, nesse momento, digamos assim, o bife do lombo, a estrutura de carreira e o estatuto remuneratório. E só depois o modelo de avaliação do desempenho. Os colegas dizem, mas nós não concordamos com isso. Pois, nós também não. Mas foi este o protocolo negocial que foi assinado e é esta a ordenação que será seguida. Portanto, quando nós aqui nestas reuniões não tratamos este ou aquele assunto que diz diretamente respeito a cada um dos colegas, não é por má vontade da nossa parte, é porque o assunto que neste momento estamos a tratar é aquele que está a ser negociado. E aquele que neste momento está a ser negociado é o perfil geral do docente, os direitos e as garantias e os deveres. As nossas propostas estão na página da FENPROF, são consultadas, foram construídas com os professores, batemos-nos por elas e já aqui dissemos, não aceitamos o recap, apesar do Ministério dizer, bom, mas o recap não é para acabar com a carreira como carreira especial, a carreira dos professores. Mas que diabo, mas se não é, porque é que ele está lá? Diz o Ministério que é por questões formais e vocês vão ver mais tarde que assim será. Nós não aceitamos a eliminação nem da participação no processo educativo, nem da negociação coletiva. O Ministério diz, bom, isso não está lá porque já está na legislação geral. Pois está bem, atualmente também está na legislação geral, isso consta da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, mas também consta do estatuto que temos. Portanto, nós voltaremos sempre a estas matérias porque o assunto não está fechado e porque são questões que se colocam claramente aos professores. Como a questão da indisciplina que desgasta será naturalmente colocada nas questões dos horários de trabalho, portanto, os colegas fazem muito bem lembrar isso, mas isso não está esquecido. Portanto, relembro, e agora passávamos então para o período de debate, que aquilo que hoje nós estamos aqui a tratar tem a ver com o perfil do docente, com os direitos e as garantias e com os deveres dos docentes, que é uma matéria lata, é uma espécie de chapéu que vai cobrir, digamos assim, que é o primeiro capítulo do Estatuto e que depois, à medida que formos chegando às matérias concretas, é que vamos perceber, porque nós sabemos que é nos detalhes que está o diabo, em que vamos perceber em concreto aquilo que o Ministério pretende.